pontos de doutrina. E agora, nós vamos entender o primeiro ponto de doutrina. A Bíblia como palavra de Deus. Diz assim: nós cremos na inteira Bíblia Sagrada e aceitamo-la como contendo a infalível palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. A palavra de Deus é a única e perfeita guia da nossa fé e conduta, e a ela nada se pode acrescentar ou dela diminuir. É também o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. As referências estão em 2 Pedro 1:21, 2 Timóteo 3:16 a 17, Romanos 1:16. Como foi falado, essas referências são algumas referências para que a gente possa entender basicamente de onde foi tirado esse ponto de doutrina. E aqui do lado cita as referências. Olha, 2 Pedro 1:21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. 2 Timóteo 3:16 a 17, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. E Romanos 1:16, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois ao grego. Vejamos que resume esses 3 versículos num ponto de doutrina e fica fácil para a nossa linguagem hoje. E a partir disso nós vamos agora entender ponto a ponto esses grafados em amarelo. Agora nós vamos separar 4 perguntas para cada um deles. Nós cremos. E aí vem a primeira pergunta. O que é crer? O que é crer, meus irmãos? Segundo o nosso dicionário Tyndale, e por que eu falo nosso dicionário, é porque ele é um dicionário comercializado no Fundo Bíblico da congregação. Então é um material que nós podemos usar oficialmente. Quando se fala de crer, lá diz: convicção baseada no testemunho de que algo é verdadeiro ou alguém é confiável. Como usado na Bíblia, o crer em Deus envolve o elemento da confiança e não meramente o reconhecimento de sua existência. Quando vamos falar de fé, fala que a fé é a crença naquilo que não possui prova tangível, ou seja, não possui uma prova que eu possa tocar, não é uma prova que eu consigo ver. A fé é confiança em Deus. E quando se fala de confiança em Deus, fala-se principalmente de obedecer os seus santos mandamentos. Crer é obedecer. Crer não é só dizer, eu acredito. Crer é olhar para o que o Senhor ensina na Escritura e dizer, sim, Senhor, eu quero ser assim. Eu quero fazer assim. Certo? Então, crer é isso. Crer é confiar. Crer é se pôr à disposição, nesse caso aqui, de Deus. Se pôr à disposição de Deus. Isso é crer. E aí vem a segunda pergunta. Devo crer em tudo? Será que nós devemos crer em tudo? Algumas passagens bíblicas falam sobre examinar. Uma delas escrita em 1 Tessalonicenses 5:21 diz assim: examinai tudo e retende o bem. Examinai tudo e retende o bem. Algumas pessoas imaturas às vezes vão consumir todo tipo de produção que se fala a respeito de Deus ou sobre alguma coisa e acabam se tornando fanáticas, a ponto mesmo de perderem suas fés, a ponto de perderem a fé, porque não consegue reter o bem, não consegue sossegar em poucas coisas, quer conhecer tudo, quer devorar todo tipo de conhecimento e às vezes não tem firmeza, não tem maturidade espiritual para poder filtrar alguma coisa e acaba se perdendo, né?
Outra parte fala assim: examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Olha só. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis, quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Olha só, irmãos, que peso que está essa palavra. Está escrito em 2 Coríntios 13:5. Nós precisamos examinar a nós mesmos para ver como que está a nossa crença, como que está a nossa fé. Eu estou crendo no verdadeiro Deus? Eu estou firme na fé? Nós precisamos provar a nós mesmos, porque às vezes a gente se acomoda numa crença que é nossa e somos reprovados por Deus. E para que nós possamos ter certeza que Jesus Cristo está em nós, nós precisamos todo dia nos examinar. Eu lembro de uma passagem do fariseu e do publicano, né? Os dois subiram ao templo para orar. E o fariseu dizia: graças te dou, Senhor, porque não sou como esse publicano, cobrador de impostos, pecador, e foi e desceu a lenha no publicano. E engrandeceu-se. Já o publicano, reconhecendo o seu erro, falou assim: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Agora, de mente, eu não vou lembrar onde está escrito isso na Escritura. Mas vejamos, o fariseu cheio de si, cheio de orgulho, cheio de vanglória, ele só põe ele como baluarte da verdade, como alguém que fosse santo, mas não. Às vezes o nosso exame, eu vou dizer que normalmente o nosso exame precisa estar em reconhecermos os nossos erros e não ver onde nós estamos acertando. Por isso não devemos crer em tudo, mas devemos examinar um contexto, examinar alguma situação, examinar algum movimento e a partir disso saber se estamos indo bem ou não. Isso na nossa vida espiritual e até na nossa vida material, se nós formos olhar. A pessoa, a gente vai comprar um carro e a gente não analisa aquele carro, e aí a gente sai com aquele carro começa a dar um monte de problema, não é ruim? Imagina a nossa vida espiritual. Por isso nós precisamos examinar, não crer em tudo, examinar tudo e reter o bem. O apóstolo João fala na primeira carta que ele escreve, no capítulo 4, versículo 1, assim: Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Olha só, irmãos, não precisa nem falar muita coisa, né? Santo Deus. Mas aí vem a terceira pergunta. A minha crença pode ser demonstrada? E a gente lembra do apóstolo Tiago, que diz assim, mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Isso está escrito em Tiago 2,18. Se eu tenho fé, eu vou ter obras, porque as obras são consequência da fé. Se eu não tenho boas obras, eu não tenho fé. As boas obras não são nada sem a fé. Mas a fé sem as obras é morta, porque é só uma expressão. Eu creio. Não, eu preciso viver a minha crença. Eu preciso mostrar a minha fé pelas minhas obras. A salvação não é por obras, a salvação é por graça. Mas essa graça, ela vem tão forte que ela muda o ser humano, por isso se chama novo nascimento. Ela muda o ser humano para que as obras antigas que ele fazia, ele não faça mais. Ele viva agora em novidade de vida. Não só Tiago, Pedro também ensina assim, estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Está escrito em 1 Pedro 3,15. Então, sim, a minha crença ela pode e deve ser demonstrada. O bom testemunho que nós sempre falamos, eu preciso dar um bom e fiel testemunho. Essa é a nossa crença demonstrada. As pessoas vão olhar para nós e não só pelas nossas vestes, pelo nosso porte, pelo nosso traje,
pelo nosso corte de cabelo, os irmãos pelo cabelo das irmãs. Não. Essa pessoa tem caráter? Não é só o exterior, é o interior principalmente. Essa pessoa tem caráter? Essa pessoa fala a verdade? Essa pessoa compra e paga? Hã? Isso é demonstração de crença. E aí, a última pergunta desse slide. Como convencer pela crença? E aí a gente vai lá na carta de Paulo aos Hebreus. A carta de Paulo. A carta aos Hebreus, que eu não sei se foi Paulo que escreveu. Isso não é claro se foi Paulo que escreveu. Mas a carta aos Hebreus. O autor aos Hebreus fala assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Percebamos, com paciência. Não precisamos de muita pressa, não, irmãos. O céu é garantido a nós por Jesus Cristo. Se nós andamos uma vida de santidade, se nós andamos uma vida convicta com Deus, o céu nos aguarda. Corramos com paciência. Correr, porque eu não posso parar, eu não posso cansar, mas com paciência, porque já está preparado. O Senhor foi preparar lugar para nós. Agora o que resta para nós? Demonstrar, convencer. Às vezes o bom testemunho, ele é mais evangelístico do que uma pregação. Porque às vezes eu posso pregar e posso não viver o que eu prego. E aí? Não serve para nada. Não serve para nada. O meu exemplo, ele é vão, ele precisa ser desconsiderado, né? E não só o escritor aos Hebreus, mas Paulo também fala lá na igreja de Corinto, ele fala assim: vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo. Veja, nós somos a carta do apóstolo e nós somos a carta de Cristo ao mesmo tempo. Isso considera que o apóstolo está falando e fazendo tudo aquilo que Cristo mandou. Ele continua assim, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Isso está escrito em 2 Coríntios 3, versículo 2 ao 3. Nós somos uma carta. E quando nós vivemos nesse mundo, o que nós estamos demonstrando? Nós estamos demonstrando santidade e pureza? Ou nós estamos demonstrando uma falsa religiosidade baseada em leis criadas pelo meu próprio coração, ou muitas das vezes por legalismos, coisas que eu faço como achando que estou agradando a Deus e estou deixando de fazer o principal. Eu lembro de uma passagem que o Senhor Jesus ele estava falando com os fariseus e falou assim: ai de vós, escribas e fariseus, que dizimais o endo, o cominho e o hortelã, e se esquecem do principal da lei, que é o amor, a justiça e a misericórdia. Será que nós estamos sendo pessoas de bom caráter? Estamos demonstrando a nossa crença? Ou nós estamos só dizendo que somos crentes, não mostrando nada? Paulo ele ainda fala assim aos Gálatas: ainda lembramos aos Gálatas que haviam se desviado da pureza do Evangelho. Paulo diz: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro Evangelho. Vejam, às vezes os irmãos do ministério podem até pensar assim, que alguém não teve certa firmeza na fé, mas Paulo também passava por isso, irmãos. Sejam consolados, talvez, por isso, porque, irmãos, o ministério sofre, o ministério peleja para a preservação das almas. E muitos não têm interesse. E é lamentável não ter esse interesse. Infelizmente, acontece com muitos. Os irmãos não desanimem, sejam firmes. Mas
os desobedientes existiram em todo o tempo, inclusive no tempo dos mais excelentes apóstolos.